fique quieto, a senhora precisa começar. Eu sou obrigado a apertar isso aqui, ó, é uma luz verde. E eu não gosto de verde, entendeu? Eu sou obrigado a apertar e... Vou fazer o quê, né, irmão? Faz parte, né? Você põe na testinha? Bom, começando de novo, então. Uma boa noite a todos. Paz e Cristo de todos nós. É sempre uma alegria. Nós estamos aqui para a sequência do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Essa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre a igreja verdadeira. Obviamente, você vai pensar o seguinte: bom, o Mário é pastor adventista do sétimo dia, ele vai dizer que a igreja dele é a igreja verdadeira. Mas nós vamos falar sobre placa de igreja aqui. Nós vamos falar sobre as características bíblicas que apontam para a igreja verdadeira. Antes de mostrar aqui os slides, e obviamente lemos os textos bíblicos, eu tenho aqui em mãos uma Bíblia. Tem, aliás, duas Bíblias aqui, né? Aqui uso já há muito tempo. E essa Bíblia é uma Bíblia que está com a nossa família já há um bom tempo. Eu vou contar para vocês alguns ouviram desse assunto, esse testemunho, lá no Senado, há muito tempo, em 2007. Vou contar como essa Bíblia chegou até as nossas mãos. Olha que lindo. Em 1917, a cidade de Moscou estava envolvida em greves, terror, confusão. As pessoas corriam de um lado para o outro. E lojas eram saqueadas, pessoas eram mortas, pisoteadas pelas ruas. Uma senhora grávida, já no 9º mês de gravidez, foi até Moscou para procurar o esposo. O esposo era guarda-costas do Tsar, né, do imperador russo. E quando ela chegou ali, já grávida, como eu disse, 9 meses, ela mal pôde crer a confusão que ela presenciou. As pessoas, como eu disse, correndo de um lado para o outro. E em meio a essa confusão toda, ela tropeçou e caiu. Ao cair, ela levou um pontapé no vento. Imagine, ela grávida, 9 meses de gravidez, levou um pontapé no vento e ela perdeu os sentidos. Acordou horas depois no hospital sem nenhum médico. Quando ela acordou, ela percebeu que estava se esvaindo de sangue, percebeu que havia dado à luz. E ouviu uma voz que dizia o seguinte: mate a criança, porque nem pai ela tem mais. Então ela percebeu o que estava acontecendo, se levantou rapidamente e tomou das mãos de uma das enfermeiras a menininha recém-nascida. O pontapé que feriu o seu ventre, feriu o rosto da criancinha. Entenderam? O pontapé que ela levou, feriu o seu ventre e feriu o rosto da criança que estava no ventre materno. E a criança nasceu com afundamento na face e com um corte profundo. Aquela senhora abraçou ali a criancinha, pegou a criancinha no colo e pediu, por favor, que as enfermeiras ajudassem. Como eu disse, os médicos haviam abandonado o hospital. Então ali, sem anestesia, elas costuraram o rostinho da criança. E aquela senhora então pega a menininha e volta para a fazenda, onde mais 5 crianças esperavam pelo pai que não voltaria mais. A história que eu sou contando da minha bisavó materna, a mãe da minha avó. A menininha que nasceu com o rosto partido foi a minha avó materna. Quando minha bisavó chegou ali na fazenda, as criancinhas estavam ali, mas 5 crianças esperavam pelo pai que não voltaria mais. Meu bisavô foi a primeira pessoa a morrer ao defender a família do Tsar na Revolução Bolchevique. Meu bisavô foi provavelmente a primeira pessoa a morrer ao defender ali a família imperial. Então o que ela fez? Não havia mais nada na fazenda, o que os empregados não puderam roubar, eles destruíram. Ela se atou ao arado e puxando o arado, quando o filhinho de mais ou menos 8 anos criava o arado, ela puxando o arado conseguiu colher as primeiras batatas. Era início de inverno. Em algumas regiões da antiga União Soviética, chega a fazer 72 graus abaixo de zero, é a região mais fria do mundo. Mas 30 graus abaixo de zero, 40 é comum em várias regiões.
Não era inverno rigoroso. As primeiras geadas, talvez 6, 8, 10 graus abaixo de zero, a terra dura, né? Pelas primeiras geadas. Ela fez tanto esforço que ela ficou com marcas para o resto da vida, puxando ali o arado. Colheu as últimas batatas, que foi o único alimento que eles tiveram durante aquele inverno. Esconder comida, esconder as crianças, tornou-se uma rotina. Era uma família temente a Deus. Na sala de jantar, e por ser uma família que servia, não, imperadores, era uma família que tinha condições financeiras. Na sala de jantar havia um papel de parede com as cenas da criação, do primeiro dia até o 7º dia, o sábado. Era uma família temente a Deus. Ela conseguiu fugir da Rússia para a Alemanha. E da Alemanha ela se engajou num navio em direção ao Porto de Santos. Quando ela chegou no Porto de Santos, ela recebeu essa Bíblia de presente. Quando ela recebeu essa Bíblia, já era uma Bíblia que tinha quase 50 anos de uso. Essa Bíblia tem quase um século e meio, quase 150 anos. Quando ela recebeu essa Bíblia no Porto de Santos, é uma Bíblia estoniana, idioma da Estônia, né? O meu avô nasceu em Itália, na Estônia. A minha avó nasceu, como ele contei, em Moscou, em meio à Revolução Bolchevique. Juntamente com essa Bíblia em estoniana, ela recebeu alguns folhetos em russo. Segundo ela, esses folhetos eram maravilhosos e apresentavam uma mensagem bíblica muito profunda. Então ela começou a falar, que ela, ao ler esses folhetos, que ela havia conhecido uma igreja verdadeira. Só que a igreja, os folhetos não traziam o nome da igreja. Apenas havia os estudos bíblicos, mas não traziam o nome da igreja. Então ela começou a ensinar para uma grande parte da família luterana e para outros que ela havia conhecido uma igreja verdadeira, que pregava toda a verdade. Mas ao perguntar qual era o nome da igreja, não sabia. Não sabia qual era a placa da igreja. A neurose de guerra atingiu. E com a neurose de guerra, veio obviamente subitamente de algumas pessoas da família. Se engraçado, eu sempre contou que a mesma coisa. Às vezes ela se via no meio da guerra. E nós somos apolíticos, como adventistas dizem, apolíticos e apocalípticos também, né? Nós somos apolíticos. Vocês podem perceber, posso até falar agora, nós tínhamos vários candidatos adventistas do século dia, candidatos a deputado estadual ou federal. Eu fiquei aqui 3 semanas. Em que noite eu citei o nome de algum deles? Nenhuma noite. Não fazemos campanha, não é abertamente assim para ninguém. Poderia ter feito, não era pecado, mas não fazemos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Quando as pessoas falavam em socialismo, em comunismo, a minha avó levantava a sair e mostrava a cicatriz das baionetas. Porque ela sabe o que foi a Revolução Bolchevique, o que você estuda nos livros que ela viveu. Ela sabe o que é comunismo de verdade, o que é o socialismo de verdade. O fato é que a neurose de guerra chegou e o tempo foi se passando e a minha bisavó um dia foi internada, já bem idosa. Com um tratamento melhor, médicos ali, psiquiatras, ela foi internada. E a minha mãe sempre visitava sua avó, sempre visitava. A minha mãe aprendeu a ler essa Bíblia aqui em estoniano. Aí, certa feita, a minha mãe visitando a sua avó, ela disse: olha, a minha bisavó disse para minha mãe: olha, eu quero que você fique com essa Bíblia aqui. E minha mãe não quis aceitar, porque minha mãe sabia quão importante era essa Bíblia para a sua avó. Mas a minha bisavó disse para minha mãe: olha, fique com essa Bíblia. Você é a única neta que eu tenho que realmente ama a palavra de Deus. Fique com essa Bíblia e nessa Bíblia um dia você vai encontrar a verdade. Foi a última frase que ela disse. Morreu aos 104 anos de idade. Mas a última frase que minha bisavó disse foi: nessa Bíblia você vai encontrar a verdade. Minha mãe é uma católica apostólica romana, mais ou menos praticante, meu pai é católico não praticante. Mas às vezes tinha alguém doente de casa, colocava a imagem da Virgem Maria, para orar às 6 da manhã, às 6 da tarde, às vezes levava a imagem do santo ali. Mas minha mãe é uma católica mais ou menos praticante. Vou matar tudo. Família luterana, mas se casou com católico, então na verdade eu fui pegar a igreja nenhuma. Mas a minha mãe era estudiosa da palavra de Deus.
Certa vez uma jovenzinha lá do bairro de Ipiranga bateu na porta de casa, uma jovem com nome Esther. E ela ofereceu estudos bíblicos para minha mãe. Minha mãe aceitou. E numa tarde de sábado, a jovenzinha falou sobre a Bíblia, sobre a volta de Jesus, sobre a glória dos mandamentos, sobre o sábado. Ficou horas ali. Depois de várias horas, a jovenzinha triste disse: dona Érica, o nome da minha mãe. Dona Érica, desculpe, o pastor lá da minha igreja ensinou que hoje eu só deveria fazer o contato missionário, o primeiro contato, e deveria deixar com a senhora o primeiro estudo bíblico. Aí na semana seguinte eu voltaria aqui para pegar o primeiro estudo, corrigir a senhora e entregar o quê? O segundo. Mas tudo que eu podia falar para a senhora eu já falei. É claro que a jovenzinha também não tinha muito conhecimento do filho, mas apresentou algumas doutrinas principais. O missado do homem da morte, volta do Senhor Jesus, a glória dos mandamentos. Minha mãe disse: não, foi Deus que te mandou aqui. Como eu disse, minha mãe aprendeu a ler uma Bíblia. Quando a jovem falou sobre volta do Senhor Jesus, né, os versículos que falam sobre o estado do homem na morte, é um estado de inconsciência, como já estudamos aqui. Quando falou sobre a guarda dos mandamentos, quando falou sobre o sábado, tudo isso fez sentido para minha mãe. Ela conhecia o assim diz o Senhor, conhecia a Bíblia. Só faltava sistematizar, colocar na ordem, não é? As coisas que estavam na sua cabeça. Minha mãe disse: não, foi Deus que te mandou aqui. No sábado seguinte, minha mãe foi à igreja. E no outro sábado ela foi batizada. Alguém disse: pastor, bota, porque é um fato interessante em nossa igreja. Algumas pessoas acham que a igreja mudou. Não, porque no passado não, queridos. Eu sou adventista do sétimo dia há 50 anos. Eu tenho 52, minha mãe converteu-se, eu tinha 2 anos de idade. Estou há 50 anos nessa igreja. A minha mãe recebeu estudos num sábado, no sábado seguinte ela foi à igreja, no outro ela foi batizada, e no outro era professora de escola sabatina. Ela contou o testemunho, minha mãe tinha uma fluência verbal muito grande, minha mãe falava muito bem, infelizmente já completando agora o 9 ano da morte de minha mãe, faleceu ano passado. Minha mãe falava muito bem, escrevia muito bem, escreveu artigos para a Veja, para a Escolé, para a Folha de São Paulo, para a Folha da Tarde, né, para vários jornais. Um fato interessante, queridos, a minha mãe não tinha escolaridade, mas tinha cultura. São duas coisas completamente diferentes, né? A pessoa pode ter escolaridade, mas pouquíssima cultura. Minha mãe não teve condições, né? Porque uma grande parte dos migrantes foram trabalhar na lavoura. Então, foi criada na roça, não teve tanta oportunidade, né, de ter um estudo formal. Mas minha mãe sempre leu muito. Então, quando ela contou o testemunho na igreja, o povo, ela falava tão bem, que ela passasse lições pela sabatina, e gostava tanto, que pelo menos 50 anos, ela passou aí a lição pela sabatina praticamente todos os sábados. E na maioria das vezes de forma geral, né, como eu disse, falava muito bem. Algum tempo após o batismo, a Bíblia estava guardada nesse instante. Minha mãe não estava mais lendo a Bíblia em espanhol, lia a Bíblia em português, mas um dia minha mãe pegou essa Bíblia. Eu estava sentado, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, talvez um pouco menos. Estava sentado à porta da cozinha, brincando com carinho. Minha mãe sentada à mesa, lendo essa Bíblia aqui. E quando ela folheava a Bíblia, ela começou a chorar. E eu ouvi minha mãe chorando. Eu me levantei e disse: mamãe, aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa de errado? A senhora brigou com o papai? Aconteceu alguma coisa? O que está acontecendo? Eu com o filho, pequenininho, preocupado com o bem-estar da minha mãe. Ela não me disse nada, ela me deu um folheto. Eu tinha esse folheto até algum tempo atrás. Emprestei para um departamento de comunicação de uma outra associação que me devolveu até hoje. Espero que devolva, né? Havia um panfleto de 8 páginas. Na frente, um desenho de um anjo. O folheto todo escrito em russo. E o tema do estudo bíblico era a origem do mal. A origem do mal é a queda do homem. É um estudo bíblico, como é aquele que eu apresentei aqui, sobre esse mesmo tema. A origem do mal e a queda do homem. O folheto inteirinho em russo. Na contracapa havia apenas uma pequena frase em inglês. Voice of Prophecy, Russian Department, Los Angeles, Califórnia. A voz da profecia, Departamento de Russo, Los Angeles, Califórnia. Os folhetos que a minha bisavó recebeu do Porto de Santos
eram os folhetos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A voz da profecia, o órgão oficial de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha bisavó nunca colocou os pés na Igreja Adventista. Nunca frequentou uma Igreja Adventista. Mas ela morreu pregando, dizendo que aqueles folhetos eram os folhetos que pregavam a verdade, que apontavam para as verdades bíblicas. Eu tenho certeza absoluta que na manhã da ressurreição ela vai estar em pé para receber das mãos do Senhor Jesus a coroa da vida eterna. Vejam bem, queridos. Claro que esse testemunho familiar é importante. Mas alguém pode pensar, bom, então o senhor é um pastor adventista, frequente de adventista, um membro de adventista, por causa de uma tradição familiar? Não, não é. Claro que esses testemunhos fortalecem a fé da gente. Mesmo porque minha mãe era uma pessoa um pouco triste nessa altura. Porque como minha mãe amava muito a sua avó, ela pensava assim, olha, agora eu conheço a verdade, eu conheço a igreja verdadeira. E a minha avó procurou a vida toda e não achou. Minha mãe imaginava que a sua avó tinha morrido sem conhecer a verdade. Quando ela viu o folheto, ela descobriu o quê? A verdade é exatamente o quê? A mesma. A minha bisavó morreu na mesma fé, na mesma verdade, que é a única verdade bíblica. Eu sou adventista do sétimo dia, queridos, não da tradição familiar. Eu sou adventista do sétimo dia porque eu creio que a minha igreja prega todas as verdades bíblicas. Não apenas aquelas que eu gosto de ouvir, não aquelas que são de meu interesse, mas todo o pacotão, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a igreja verdadeira. Como identificar quais são as características da igreja verdadeira. E é um estudo simples, não é um estudo muito complicado, não. Vou mostrar apenas alguns versículos bíblicos, mas acompanhe o raciocínio, tá? Para nós chegarmos aqui a uma conclusão. Bom, já ensinamos para vocês, queridos, que há mais de 36 mil placas de igreja no Brasil. Não são prédios, não. São mais de 36 mil placas de igrejas diferentes aqui no Brasil. Todas elas dizendo que pregam a verdade. Todas elas usando a palavra de Deus, a Bíblia, como um instrumento de fé e prática. E já dissemos aqui em uma das aulas, e infelizmente, queridos, algumas coisas podem se tornar repetitivas e devem ser repetitivas. É uma questão didática. Você já ouviu dizer aqui? Há muitas pessoas, queridos, que abrem a Bíblia e interpretam a Bíblia da maneira que elas não entendem. Está escrito branco, por exemplo, a cor branca, está escrito branco. Do Gênesis ao Apocalipse, só um exemplo, escrito branco, 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 branco. Ah, mas era branco há 2.000 anos atrás, tem que ter amarelado. Aí a pessoa vai e funda a igreja de amarelo, mas é escrito branco. O outro lê lá branco, mas era branco há 4.000 anos atrás, isso no Antigo Testamento. Deve estar cinza agora. Você vai beber? Deve ter sujado um pouquinho. Aí ele vai e funda a igreja do cinza. Mas está escrito branco. O outro lê branco, mas pensa assim, irmãos, branco não é muito sem graça? O que vocês acham de azul claro? É mais bonitinho. Aí ele vai e funda a igreja do azul claro. Mas queridos, está escrito o quê? Está escrito branco. O fato é o seguinte: todas as igrejas que eu conheço pregam algumas verdades. Todas elas pregam algumas verdades. Só que o Senhor Jesus disse, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. 36 mil placas de igreja. Essa frase aqui é muito comum no mundo evangélico, inclusive nas igrejas. Nós fizemos a mesma coisa. Placa de igreja o quê? Não salva. Placa de igreja não salva, não pode salvar. Mas a placa o quê? Mostra o caminho. E caminho errado, leva para o lugar errado. Placa errada pode levar para o lugar errado. Vários senhores e senhoras aqui são motoristas. Estão acostumados a dirigir. Você sabe que uma má sinalização de trânsito pode custar. Fazer ele buscar. Não é? Pode custar 5 minutos de viagem. Pode custar uns 50 quilômetros a mais, né?
era para ter entrado à direita, uma má sinalização, você passou, e quando descobre tem que fazer o retorno, e às vezes perde 15 minutos, 20 minutos, meia hora, perde dinheiro, às vezes tem que pagar um pedágio a mais. Uma má sinalização de Deus pode levar à morte ou não. Então a placa não salva, mas a placa mostra o caminho. E placa errada pode levar para um lugar errado. Há uma tradição que diz que todo caminho leva a Deus. Não. Às vezes a tradição cristã foi copiada de uma tradição romana. Todos os caminhos levam a Roma. E a bem, na verdade, uma grande parte das estradas, na época do Império Romano, realmente passava por Roma. Então, copiando essa frase romana, criou-se no meio do cristianismo essa frase: todos os caminhos levam a Deus. E não leva não. Já mostramos esses dois versículos. Nós vamos ler de novo. Há dois caminhos, queridos. Há o caminho de Deus, o caminho da luz, o caminho pelo qual trilhou Abel, o caminho da verdade que leva à salvação, o caminho pelo qual andam os justos, o caminho do trigo, o caminho das ovelhas, o caminho daqueles que recebem o selo do Deus vivo. Mostrei esse slide quando estudamos o selo de Deus e a marca da besta. Há outro caminho, há o caminho do diabo, há o caminho das trevas, pelo qual andou Caim, o caminho da mentira que leva à perdição, pelo qual andam os ímpios, é o caminho do joio, dos bodes, aqueles que recebem o selo do diabo ou a marca da besta. Agora vejam só, esses dois textos, Jeremias 21:8 e Provérbios 16:25. Jeremias 21:8, abra sua Bíblia. Eu já li aqui, mas vou ler de novo. Antigo Testamento, Jeremias 21, versículo 8. Jeremias, Antigo Testamento, Jeremias 21 e o versículo 8. Acharam? Página 520 do Antigo Testamento. Jeremias 21 e o versículo 8. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então vejam bem, queridos, todo caminho leva a Deus? Sim ou não? Não, o próprio Senhor Deus disse: eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. E você escolhe, você tem o livre-arbítrio. Só que ele avisa antes: esse caminho vai para a vida, esse caminho vai para a morte, e você escolhe qual você quer trilhar. O outro texto que diz é Provérbios 16:25. Volta um pouquinho na Bíblia, volta um pouco. Provérbios 16, o versículo 25. 16:25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Queridos, esse texto é impressionante. Daria para escrever um livro só em cima desse texto bíblico. Há caminho que parece correto ao homem, mas ao final, são caminhos de morte. Então vejam, todo caminho leva a Deus? Não, mais do que isso. Olha, um homem que está andando pelo caminho que parece correto, é uma pessoa sincera ou não? Sim. Sim ou não? É outro tempo que já tratamos aqui. Olha, como que não? Há caminho que parece correto ao homem. A pessoa sinceramente está andando pelo caminho que parece correto. A pessoa que está andando pelo caminho que parece correto é sincera ou não? É sincera. A pessoa sinceramente está andando pelo caminho que ela entende que é o correto, mas ao final, segundo a Bíblia, segundo o Senhor Deus, é caminho do quê? De morte. Mencionei o fato que eu vou repetir agora. Quem ouviu, ouve duas vezes. Quem vem pela primeira vez vai ouvir agora uma ilustração simples. Eu morava em São José dos Campos. Hoje eu moro em São José do Rio Preto. Mas eu morei algum tempo em São José dos Campos, Vale do Paraíba. Aí eu saí da minha casa em direção à Associação Paulista do Vale. Eu trabalhei por alguns anos. Saindo da minha casa, logo adiante havia uma rotatória. Eu parei no automóvel ali, o semáforo fechou, o farol fechou ali. E ao meu lado estava um jovem, seus 20 e poucos anos. Queria que eu baixasse o vidro do meu carro, eu baixei.
Ele me disse: o senhor mora aqui? Eu disse: moro. O senhor conhece a cidade? Conheço. Olha, eu sou super atrasado para o compromisso. Eu vou para o Parque das Indústrias. Eu não lembro mais se era Parque das Indústrias ou Parque dos... acho que era Parque das Indústrias. Todo caminho certo? Eu disse: não, está completamente errado. Você tem que fazer o retorno aqui. Você tem um plano totalmente diferente. Aí expliquei mais ou menos para ele, fez o retorno ali e foi embora. Uns 10 ou 15 segundos depois, caiu a ficha. Eu dei informação errada. Por quê? Porque em São José dos Campos há Parque Industrial, Parque das Indústrias, Vila Industrial e Vila das Indústrias. Então, são 4 bairros com nome praticamente o quê? Igual. Eu confundi. E a bem da verdade, hoje eu nem me lembro qual foi que me perguntou de verdade. Porque eram 4 bairros com o mesmo quê? Não, muito parecido. Só que na ocasião, caiu a ficha. Pensei: olha, tem informação errada. Voltei, só que na outra rotatória, tentei alcançar o rapaz, mas não localizei. Ia pedir perdão e mostrou o caminho correto. Não sei o que ele sofreu. Não sei se era um encontro com a namorada. Talvez tenha perdido a namorada, né? Talvez tenha perdido o emprego. Não sei. Talvez não tenha sofrido nenhum problema maior, não sei. O fato é que eu dei uma informação errada. Eu menti para ele, sim ou não? Não. Eu sinceramente dei uma informação equivocada. Eu sinceramente pensei que estava falando a verdade. E ele, por sua vez, fez o quê? Sinceramente confiou na minha palavra. Nesse caso, queridos, o maior prejuízo, como eu disse, talvez tenha sido o emprego, né? Chegou atrasado com certeza o seu compromisso, mas vamos trazer essa questão agora para a vida espiritual. Se você recebe uma informação errada e vive de acordo com essa informação errada, o que está em jogo é a sua vida eterna. Ah, pastor, mas olha, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E aí eu tenho uma frase que os próprios irmãos adventistas do sétimo dia, quem sabe uma boa parte dos teologanos que estão aqui, os seminaristas, alguns pastores, colegas do ministério, talvez concordem comigo. Mas o meu raciocínio é o seguinte: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ele salva a ignorância? Se salva, porque ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Se as pessoas estão salvas aonde estão, porque em Apocalipse 18, versículos 2 e 4, a ordem: sai dela, povo meu. Por que não pode ficar lá? Porque se ficarem, vão receber o quê? As 7 últimas pragas. Então, eu não posso julgar. Pastor, mas a minha mãe era assim. Obrigada, Deus é justo. Agora, queridos, é um pouco complicado a gente dizer quem é sincero, não é? Quem julga é Deus. Agora, essa questão de você ser enganado, não, você é o responsável. Ah, não, pastor, me deve informar. Não, no caso do rapaz ali, não tinha GPS na época, nada. Hoje, meu amado irmão, você não tem desculpa. Você tem o GPS. Ah, Senhor Deus, me enganaram, me ensinaram que era para guardar o domingo. Que desculpa você vai ter se a palavra do domingo não aparece na Bíblia? No dia do juízo, ninguém vai ter desculpa. Só aqueles que não tiveram acesso à Bíblia. Como Deus vai julgar isso, eu não sei. E graças a Deus que Ele é o juiz. Mas todos os que têm a Bíblia em casa não têm desculpas. Está escrito, leia. Não vá atrás do pastor, não vá atrás da igreja, leia. O assim diz o Senhor. Vejam só, vou tentar defender minha tese. E talvez os colegas discordem, eu vou respeito. Nós temos umas 400 pessoas aqui. Vamos imaginar que essas 400 pessoas vivam na ignorância total. Só um exemplo, tá? Vamos modificar um pouco a frase. Na ignorância total, tem um pequeno conhecimento bíblico, mas são todas sinceras. Segundo a crendice popular, inclusive dos adventistas
inscrições por dia estão todas o quê? Salvas. Aí eu venho para o Roberto Mota. E eu prego toda a verdade.